Graça e paz, irmãos. Amém? Eu quero, antes de pregar, cantar essa música. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, na versão do cantor Matos Nascimento. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de cura, de transformação para a sua vida. Amém? Pode soltar aí, Ben. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Entendeu, irmãos? Então nós temos uma dificuldade muito grande de compreender estas verdades. E eu quero refletir com você sobre esse tema. As minhas escolhas são da vontade de Deus? Uma irmã me procurou alguns dias atrás, ouviu na internet esse tema nosso, sobre predestinação, sobre a soberania de Deus, e veio me perguntar se Deus
na verdade, já determinou tudo, para que então orar? Já que Deus sabe de tudo, já que não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo, sendo que não esteja no controle de Deus, Deus já traçou todas as coisas como soberano, então para que orar? E eu falei, minha irmã, que Deus é soberano, e segundo a palavra dele aqui em Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram contados e determinados por Deus. E eu falei com ela, Deus não nos fez robôs, irmãs. E você precisa de orar, porque dentro do projeto dele, ele já contava com a sua oração para que fosse realizado os seus propósitos. Eu não estou entendendo, pastor. Eu falei, você está, minha irmã, se você pensar bem, você vai entender. Deus não nos fez robôs. Deus não nos fez máquinas. Quando Deus nos criou, nos fez a imagem e semelhança dele, capacitando-nos com o poder de fazer escolhas, de tomar decisões. Somos seres inteligentes. Nós somos seres criados por Deus e ele colocou em nós as virtudes, chamados atributos comunicáveis. Deus nos fez também com a capacidade de fazer escolhas, mas também de senso de responsabilidade. Então, minha irmã, vai orar ao Senhor, vai clamar a Deus, porque nós aprendemos na palavra dele a importância de orar, a importância de andar no trilho da santificação. E passou alguns dias depois, ela falou assim, pastor Eugênio, eu estou entendendo. Mas é isso, eu gostaria de conversar com você que está me ouvindo, você que clicou aqui. As minhas escolhas são da vontade de Deus. Quer dizer, eu tomei a decisão de sair da minha casa, eu tomei a decisão de sair e ir para outra cidade, eu tomei a decisão então de montar empresa e falir. Essa escolha estava dentro da vontade de Deus, pastor Eugênio? Quando eu levanto de manhã, vou para a direita ou para a esquerda, quer dizer, eu envolvi sexualmente fora do casamento, será que isso foi da vontade de Deus? Deus foi ativo, estava sendo ativo nessa determinação dele, ou nesse problema que eu tive, ele determinou isso? Será que Deus determinou a minha queda? Será que Deus determinou o meu fracasso? Será que Deus determinou nas minhas escolhas? Ele já havia determinado, e eu quero dizer desde já para você, minha irmã, não! O nosso Deus não tenta ninguém. Então é preciso entendermos, irmãos, aqui eu quero já introduzir, sem dúvida alguma, existe a predestinação, existe. A Bíblia fala claramente em várias passagens, como aqui Efésios, capítulo de número 1. Olha o que diz aqui. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A Bíblia fala da predestinação, fala. Aqui em Efésios capítulo 11 diz, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da sua vontade, não da nossa. Quer dizer, não foi eu que me escolhi a ser salvo. Não foi eu que tomei a decisão de aceitar Jesus. Foi ele que me escolheu, que te escolheu. A Bíblia diz aqui, em João capítulo 15, versículo 16 em diante, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. A Bíblia diz aqui em Jeremias capítulo 31, versículo de 1 em diante, diz o seguinte,
com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Eu estou colocando esse texto aqui antes para que os irmãos entendam, e eu estou respondendo essa pergunta. As minhas escolhas são da vontade de Deus? Quer dizer, eu casei, escolhi casar com aquela pessoa, não deu certo, arrebentou com a minha vida. Quer dizer, Deus estava nisso? Foi vontade de Deus? Já que Ele escolheu tudo, Ele é soberano. Então escute, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz aqui em Romanos 9, 14, 16. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me quiser compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, aqui fala que nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então é da vontade dele que eu peque, é da vontade dele que eu caia, é da vontade dele, então, que eu faça uma escolha errada. Então presta atenção, eu quero tentar responder aos irmãos aqui. As minhas escolhas que eu fiz, que arrebentou com o meu coração, com a minha alma, foram da vontade de Deus? Deus que determinou a minha queda? Deus que determinou eu ter feito aquela escolha e ter arrebentado com o meu nariz na frente? Você está brincando, meu irmão, não é possível que você pense desse jeito. Hein? Não podemos negar que a palavra de Deus também fala da responsabilidade do homem em sua perdição eterna por não ter crido em Jesus Cristo. É isso mesmo. A palavra de Deus fala da responsabilidade do homem. Deus nos fez a imagem e semelhança dele e colocou em nós o senso de responsabilidade. A responsabilidade do homem. Conquanto Deus me escolheu e te escolheu, mas houve um dia que alguém pregou e você, dentro da sua liberdade humana, você tomou a decisão de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Entende? Então presta atenção. A responsabilidade do homem em sua perdição eterna por não crer em Jesus. Mas no que diz respeito à sua salvação, sabemos que no final ninguém terá de que se gloriar na presença de Deus, e a iniciativa de buscá-lo jamais teria partido de mim e de você. Por quê? Por sermos inimigos de Deus, por natureza. Porque a Bíblia diz: não há justo nem sequer um. Aqui em Romanos 3, 10, 12 diz, olha o que diz aqui: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então escute, foi da vontade dele, foi a vontade dele nos escolher, e dentro dessa escolha dele, existe uma resposta sua, uma resposta minha. E esta salvação que Ele nos deu, nós não podemos nos gloriar, porque a salvação foi pela graça. Então, eu só posso crer que eu poderia estar aqui falando sobre isso, porque um dia Deus me elegeu e me predestinou juntamente com você, meu irmão, juntamente com você, minha irmã, com muitos, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É o que diz aqui. Eu só posso crer que eu só poderia estar falando isso aqui
porque um dia Deus me elegeu e predestinou-me juntamente contigo, com muitos. Olha o que diz aqui a Bíblia em Efésios capítulo 1, versículos 12 a 14. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ei, meus irmãos e irmãs, escuta bem. Embora muitos crentes insistem em afirmar que poderão perder a salvação, uma posição segura que temos em Cristo, eu quero dizer aos irmãos que eu descanso na certeza de que ainda que eu mesmo quisesse escapar das mãos do Pai e fugir para longe dele, até isso seria impossível, como o Senhor Jesus deixa claro aqui em João 10, 28 e 29, porque a nossa salvação é uma garantia. Antes que existissem todas as coisas, Ele nos escolheu para a salvação em Cristo, e nada poderá me tirar dessa salvação. Eu posso até tomar a decisão de querer abandonar o Senhor, sair da presença do Senhor, mas eu não consigo, porque Ele me escolheu. Entende? Aqui diz em João 10, 28 e 29, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quer dizer, as ovelhas que o Pai deu para Jesus, ninguém pode tirar dele. Você pode até tomar a decisão, não quero saber de ser crente mais não, eu não quero ser de Jesus mais não. Se você foi eleito, se você foi escolhido pelo Senhor, a obra que foi feita em tua vida não foi obra, não foi uma ação de uma ideologia, não foi a ação de princípios religiosos, mas foi uma ação do Espírito Santo de Deus. As palavras aqui nunca e ninguém querem dizer exatamente isso que significam nunca e ninguém. Se você perguntar quem seria capaz de arrebatar uma ovelha da mão do Pai, a resposta é ninguém, nunca. Se perguntar quando é que uma ovelha de Cristo poderia se perder eternamente, a resposta do próprio Senhor é nunca. Você duvidaria do que o Senhor afirmou, meu irmão? Você duvida da palavra de Deus? O Senhor Jesus disse que aqueles que o Pai deu para ele, ninguém poderá arrebatar da mão dele. Eu volto a dizer, você pode até querer sair da presença de Deus. Ah, pastor, mas fulano desviou, ciclano desviou. Se ele for de Deus, se ela for de Deus, vai voltar. É o que a Bíblia diz aqui em 1 João. Saíram do nosso meio porque não são dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que não converteram, que não nasceram de novo. Pessoas que estão atrás de bênçãos, mas não querem compromisso com Deus da bênção. Pessoas que só querem prosperidade. Na época de Jesus aconteceu isso. Muitos seguiam Jesus, muitos acompanhavam Jesus, mas não queriam compromisso com Ele. Aqueles que o Senhor já salvou, já foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, não abandonarão o Senhor. Pode até, por uma situação de ter caído, ter pecado, esfriado na fé, estarem aí, quem sabe é você, meio frio espiritualmente. E é por isso que precisamos de exortar, de pregar, para que as ovelhas do Senhor sejam animadas, exortar para que elas possam voltar para a comunhão, para que sejam renovadas. Mas ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. Você pode dar glória aí, minha irmã? Você pode dar glórias aí, minha irmã? Ninguém pode arrebatar você como ovelha de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Principados, potestades, poderes, altura, profundidade, fome, espada, perigo, guerras. Eu estou certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que está aqui em Romanos capítulo 8. Glória a Deus, aleluia! Bendita certeza esta, de que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Marca na sua Bíblia aí, minha irmã, meu irmão, João capítulo 5, versículo 24. Hein? Aquele que crê tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que tremendo cântico de louvor pode sair da boca de cada um que foi salvo pela fé e que pode ousadamente declarar com todas as letras: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É que Romanos 8, 31 a 39 diz isso. Olha o que diz aqui, eu quero repetir. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Hein? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Olha o que diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Epa, glória a Deus. Você pode dar uma buzinada nesse carro seu aí? Gastar uma bateria aí? Glória a Deus por isso, minha irmã. A pergunta é: será que as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos, elas foram vontade determinada de Deus? E eu comecei dizendo que não. Eu estou explicando aqui que Deus nos elegeu, nos escolheu, mas não significa que por Deus ter nos escolhido, por Deus ter determinado todas as coisas, Deus não é responsável pelas nossas escolhas descabeçadas, as nossas escolhas carnais, as nossas vontades mesquinhas. Deus é perfeito, Deus é santo, mas Deus não nos fez robôs, como eu disse no início. Deus não nos fez máquinas. E aí nós vamos continuar aqui. Olha bem aqui. Aqui em 1 Pedro capítulo 3 e Tessalonicenses. Olha o que diz aqui. Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, será que nossas escolhas teriam sido também pré-determinadas por Deus? Será que quando eu decido ir pela direita ou pela esquerda, comer isto ou aquilo, dormir ou acordar, etc., teria sido sempre dirigido por Deus, por ter sido tudo isto pré-determinado ao meu respeito? Será que a decisão minha de ter montado um negócio e errado, e estar apertado, angustiado, foi vontade determinada por Deus? Se esta é a sua dúvida, minha irmã, escute. Se esta foi sua dúvida e tem sido a sua dúvida, a resposta é não.
Muito embora Deus soubesse de cada uma de suas escolhas, pois Ele é onisciente e também presciente. É claro que nenhuma folha cai sem que não seja da vontade de Deus. Mas se isto pudesse significar que quando somos tentados e caímos, é porque Deus nos tentou e nos levou à queda, a resposta clara da palavra de Deus é que Deus, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus é perfeito. Ao contrário, meu e seu, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o quê? E seduz. É o que Tiago diz aqui, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que diz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Por isso que é importante buscarmos a vontade de Deus, porque Deus é perfeito, Deus não tem variação, Deus não é filho de homem para mentir, Deus não muda, Ele é imutável, e é por isso que precisamos buscar a vontade dEle, porque nós vivemos no mundo, contudo somos salvos pela graça, mas vivemos no mundo em juízo, temos um coração ruim, perverso, pecaminoso. Ah, mas eu tomei uma decisão, então se eu cair ali, pastor, é o seguinte, é porque eu estava namorando com a pessoa, aí de repente nós fraquejamos, e aí agora é o seguinte, ela engravidou. Foi da vontade então, pastor, de Deus? Foi da vontade determinada de Deus que eu então fizesse sexo com ela no casamento e agora vai nascer essa criança? Tá brincando comigo, irmão? Tá de brincadeira. Tem um tanto de crente com essa brincadeira. Mas é isso. Existe a sua responsabilidade. Nossas escolhas são da nossa responsabilidade. E quando feitas da carne, colhemos de seus frutos nesta vida. E o que vale para incrédulos e para crentes. Olha o que Gálatas diz aqui, irmãos. Gálatas capítulo 6, 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Um pai cria um filho para ser dele o seu. Mas seu filho vai chegar à maioridade, com saúde ou não, vai depender de como ele se comportou em sua juventude. Se existe a vontade de Deus, existe também a permissão de Deus. Um pai pode querer que seu filho não se machuque, mas pode também permitir que ele suba na mesa. O papai diz para não subir, ele subiu, só para deixar ele aprender da maneira mais difícil, se arrebentando no chão. Entende, meu irmão? E é isso que acontece com a gente. Foi isso que aconteceu com você. Não buscou a vontade de Deus, não orou, não consultou. O seu pastor falou com você: filho, não fica namorando com essa menina não, vocês vão cair, cuidado. Aí depois vai lá, toma merenda antes do recreio, não é? Come a merenda antes do recreio. Aí depois vai falar: mas foi da vontade de Deus. Ora, se Deus determinou todas as coisas, se Deus é o Deus que predestinou tudo, se Deus é soberano sobre tudo, então já estava o quê, meu irmão? Ah, Deus permitiu? Sim, permitiu. Uma insistência. Deus não fez robôs para apertar o botãozinho e tirar você de lado. Então vamos ver, olha, um exemplo disso, eu até conversei esses dias com os irmãos sobre isso, sobre Balaão, é a história de Balaão aqui em Números 22. E para você entender, eu gostaria que você lesse aí na sua casa todo esse capítulo 22. Olha para você ver, um determinado momento, o ganancioso Balaão foi convidado pelos inimigos de Israel. Balaque mandou lá os príncipes atrás dele. Balaque era rei lá. Entende? E aí Balaque vai lá, porque, ou melhor, manda os príncipes lá convidar para que Balaão profetizasse contra o povo de Deus, amaldiçoando o povo de Deus. Porém Balaão foi instruído por Deus de modo como ele deveria proceder.
Então disse a Balaão: não irás com eles, Balaão. Aquilo deveria ter sido suficiente para Balaão. Deus havia abençoado Israel e não permitiria que fosse amaldiçoado. Contudo, a ganância de Balaão, a ganância daquele homem, o levou a insistir e a perguntar novamente a Deus, mesmo quando já tinha uma resposta clara, inequívoca de como proceder. Então parece que Deus muda de ideia, como se fosse possível a Deus vacilar entre dois pensamentos. E não, irmãos. Veio, pois, Deus a Balaão, olha o que o texto diz aqui. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Ué, quer dizer então que Deus vai, não vai, vai, não vai. Deus muda. Então veja bem, no primeiro caso, era a vontade soberana de Deus, clara, soberana, eu repito. E no segundo, era a permissão de Deus dada em virtude da insistência de Balaão e para a sua própria ruína. Deus sabia quem Balaão era. Deus sabia que Balaão era ganancioso e iria de qualquer maneira seguir com os inimigos de Israel. Tudo indica que Balaão, que não era do povo de Deus, também não seria salvo no final, pois de sua própria boca sai uma profecia que ele é contrária e que sela seu destino em um lugar distante de Deus. Como aconteceu com o rico da história contada por Jesus, que de onde estava via Abraão e Lázaro em seu seio. A mesma coisa. Então proferiu, olha o que diz aqui em Números capítulo 24, 15, 17. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Ele perdeu depois a sua vida. Antes que você indague como Deus poderia usar um profeta ganancioso como Balaão, e quem não mesmo seria salvo no final, lembre-se, meu irmão, de que no mesmo capítulo 22 de Números, Deus usou a boca da jumenta de Balaão para profetizar na tentativa de frustrar e frustrou a loucura do profeta Balaão, que queria seguir adiante com sua vontade própria, na ilusão de que Deus teria contradito sua ordem inicial. Em João capítulo 11, 49 e 52, mostra que usou a boca do sumo sacerdote Caifás para profetizar que seria necessário morrer um homem para que não perecesse toda a nação. Aquele mesmo Caifás estava entre os que logo depois iriam condenar Jesus à morte. Só Deus sabe que destino teve Caifás, mesmo que tenha sido usado por Deus para proferir a sentença que, apesar de fazer parte dos planos de Deus, envolvia a responsabilidade do homem. Lembre-se do que Jesus disse, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz aqui, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 19, 7, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Eu estou refletindo com os irmãos hoje, estou refletindo com vocês aqui sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, as minhas escolhas são da vontade de Deus? Os meus erros, o meu adultério foi da vontade de Deus? Pastor Eugênio, eu traí o meu esposo, foi da vontade de Deus? Você está na carne, querida, pensando num negócio desse. Foi, Deus permitiu. E agora, assuma as consequências. Porque as pessoas têm dificuldade de entender. Olha, pastor Eugênio, se Deus determinou tudo, se todos os nossos dias estão contados, determinados, então os erros que eu cometi já estavam também dentro da vontade determinada de Deus. Epa! Deus permitiu e permite. E nós temos de responsabilizar pelos nossos atos. Então,
da próxima vez que você decidir seguir sua própria vontade, mesmo depois de ter a clara e inequívoca palavra de Deus e a direção do Espírito de como proceder, não se iluda, achando que circunstâncias favoráveis e portas abertas para a sua vontade própria seja um sinal que Deus mudou de ideia. O que eu estou ouvindo hoje nas igrejas, eu estou sentindo no coração, pastor Eugênio. Pastor Eugênio, eu estou sentindo no coração. Ah, pastor, vai ser vontade de Deus, porque olha, eu estou sentindo a confirmação aqui. Coração seu é enganoso e desesperadamente corrupto. Você pode estar sendo vítima de sua própria concupiscência e Deus nada mais está fazendo além de dar linha, como faz o pescador para deixar que o peixe se afaste pensando estar livre do anzol. E é a história de um grande peixe, é a história de Jonas. Jonas tinha recebido de Deus uma ordem muito clara para ir a Nínive, para pregar o evangelho, ou para pregar o arrependimento àquele povo. Porém, decidiu ir na direção contrária. Jonas poderia muito bem ter achado que o fato de ter encontrado um barco prestes a zarpar seria uma indicação de que Deus havia mudado de ideia e estava provendo o necessário para isso. Olha o que a Bíblia diz. Em Jonas aqui 1:3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O resto da história você já sabe. Deus enviou uma tempestade. Jonas foi lançado ao mar pelos marinheiros, acabou engolido por um grande peixe que iria depois vomitá-lo na praia, onde receberia novamente a ordem original dada por Deus. Deus havia dito para ele: dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Em outras palavras, Jonas havia voltado ao ponto de partida e toda a responsabilidade de sua desobediência seria dele, enquanto toda a glória de sua desobediência ser transformada em bênção seria de Deus. Sim, bênção para nós, pois lembre-se que a experiência desastrada de Jonas acaba sendo usada pelo Senhor como uma figura de sua morte e ressurreição, quando o Senhor disse aqui em Mateus: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmãos, os nossos erros, as nossas decisões que nos levam ao pecado, não foi vontade determinada por Deus. As nossas escolhas, não foi Deus que as determinou, as escolhas erradas nossas. Olha, Deus mostra quão maior são os pensamentos dele, os propósitos dele. O que é, como é perfeita e completamente interligada à sua palavra. Observe o que diz aqui, eu quero repetir. O que é de Jope que Jonas tenta fugir da ordem dada por Deus para pregar aos gentios de Nínive. Mas é também da mesma Jope que séculos mais tarde Pedro pregou ao gentio Cornélio, o centurião, inaugurando assim a presença dos gentios no corpo de Cristo, que é a igreja. Eu quero terminar e dizer o seguinte: irmão, presta atenção, minha irmã. As minhas escolhas erradas, as minhas escolhas que eu fiz, que arrebentou com a minha família, o seu adultério, os seus erros, eles estavam dentro da vontade determinada de Deus, por Deus? Não. Deus permitiu, porque Deus não fez máquinas. Você faz a sua escolha e você tem liberdade de fazê-las. Mas nunca podemos esquecer também que as escolhas que nós fazemos, nós temos também de assumir a responsabilidade sobre elas, quanto ao que nós fizemos. A vontade de Deus, aprenda isso.
A vontade soberana de Deus é boa, agradável e perfeita. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, de sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da vil escravidão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da vil escravidão. Livrou-me da vil escravidão. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou.
Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois a coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois a coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois a coroa trocar. Depois a coroa trocar. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue para Ele teu sofrimento. Fale com Deus, Ele pode te ajudar. Deus te trouxe aqui para te curar de todas as feridas e
Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele pode te ajudar. Depois da dor vem a alegria, pois Deus é amor, Ele quer te ajudar. E Deus te trouxe aqui para te curar de todas as feridas. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo
mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as falhas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse